Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas. Até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr.
pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair, mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 km de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Psiu, corra! Sério, não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada, toc toc, um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes.
Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso, você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos. Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas, na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também. Um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat. Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906, mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos, temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí, no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá. E quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos. Ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gona. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, e aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães mais do que a tigres, ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN.
Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir, um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é... em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto. Há menos de 100 deles, então, a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas. Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda?